tratamento específico, um tratamento individual de cada pessoa e global, do corpo inteiro. Então, no caso da escoliose, na fase do crescimento, é muito perigoso, porque quando essa criança passa pelo estirão, ela ganha graus muito rápido, então ela triplica. E isso compromete o bom desenvolvimento, além das articulações e dos órgãos. Então os órgãos começam a sofrer, porque é um desvio tridimensional. Ele inclina a coluna e roda em cima do quadril. Então, os discos intervertebrais, eles sofrem, eles entram em sofrimento. A escoliose pode levar a hérnia de disco, as artroses de coxo femoral, por exemplo, ou artrose na coluna, ou em outras articulações, porque eu começo a ter uma sobrecarga de excesso de movimento com peso. Por quê? Porque eu fico toda assimétrica, eu não tenho mais nenhum alinhamento, meu corpo ele vai entrando em adaptação. Então, é muito perigoso na fase do crescimento, os pais precisam estar atentos. Olhe o seu filho sem roupa, se ele apresenta assimetrias, um ombro mais baixo que o outro, e principalmente se na região do quadril, cintura, ele tem mais cintura de um lado e menos cintura do outro, tá? Agora, pensando na escoliose, principalmente na fase do crescimento, se for uma criança, eu indico, mas qual a melhor atividade física? A natação, tá? Associe essa atividade física na criança, com escoliose principalmente, e tem que tratar. Antes de pensar em cirurgia, essa idade correta para operar, essa criança precisa fazer um tratamento. E não é um tratamento de 10 sessões, porque eu não vou conseguir corrigir um desvio, principalmente se ele for acentuado, em 10 sessões, né? Então, por quê? Porque o RPG ele vai fazer uma reeducação postural global, do todo. Ele vai trabalhar na pessoa com escoliose para chegar na escoliose. Então eu indico atividade física, como eu já falei, essa questão, a natação. E o tratamento tem que ser RPG. RPG associado à osteopatia, porque a gente precisa manipular também essas disfunções. Para quê? Para poder tirar os bloqueios desses movimentos das articulações e favorecer o trabalho do RPG, ele que vai lapidar. Nós temos posturas específicas, técnicas específicas, tanto na osteopatia, principalmente no RPG, para cada tipo de escoliose. Então não é Pilates. Eu uso Pilates como coadjuvante, ele me auxilia na técnica, na mesma sessão, eu trabalho assim, no fortalecimento. Mas tudo, as pessoas acreditam, por orientação, que tudo se resume a fazer Pilates. Eu tenho dor, eu vou para o Pilates, eu tenho escoliose, eu vou para o Pilates. Eu nem considero ele um tratamento, porque eu não tenho avaliação. Ô Josi, deixa eu perguntar para você. E é muito mais fácil corrigir a criança do que um adulto, né? Claro. Mas tudo depende do tamanho desse desvio. Eu tenho adultos jovens, por exemplo, com uma escoliose de 15, 20 graus. É rápido. E eu tenho crianças com 40 graus de escoliose, tá? Que é uma escoliose muito mais avançada e é uma fase perigosa. A gente tem que correr contra o tempo, porque ela está crescendo. Então, passou pelo estirão, ela vai crescer rapidamente. Então, por isso que os médicos pensam muito cedo em cirurgia, dependendo também do grau. Mas antes de pensar em cirurgia, a gente precisa tratar. Sabe por quê? A cirurgia, ela vai levar a muitas limitações para o resto da vida. Essa coluna, ela entra em bloqueio, ela perde os movimentos. Não é que ela perde, ela reduz esses movimentos. E o perigoso é uma escoliose rígida. Tem paciente que tem escoliose avançada, mas por ele estar tratando, por ele ser ativo, ter uma boa orientação de exercício, essa coluna ela é móvel. Por isso que a gente entra com osteopatia, quiropraxia. Para quê? Para dar mobilidade para a coluna. Se a coluna perde a mobilidade, é aí que mora o perigo, tá? Então, a gente precisa trabalhar com técnicas combinadas, porque muitas crianças são prescritas para fazer só a fisioterapia, ou e só para o Pilates. E não é assim que funciona. Não vou conseguir corrigir uma escoliose com Pilates. Ele não tem técnica para isso, embasamento para isso. Eu vou fortalecer o que está torto. E eu preciso tirar o corpo da zona viciosa, da má postura que ele se adaptou, e tirar os bloqueios articulares. Eu tenho que tirar essas obstruções dos meios. E aí, esse corpo se encarrega de corrigir. Tem uma pergunta, Paulinho? Eu ia perguntar, ela estava falando sobre escoliose. Existe um tipo de escoliose que chama compensada.
né? Você consegue detectar isso com exame visual ou teria que ser um exame? Visual, a gente tem vários testes específicos em que a gente faz no consultório, em que a gente consegue avaliar só o grau exato que a gente não consegue, aí o raio-x é que vai dizer, tá? Mas assim, se esse paciente tem escoliose, o tipo de escoliose, se é em C, se é em S, e o que é melhor, para tratar a escoliose, ela é o efeito, ela já está instalada. Agora, o que ela acarretou nessa mecânica, nessa postura dos pés à cabeça, eu tenho que fazer essa avaliação. Por quê? Porque eu preciso tratar a pessoa com escoliose para poder resolver a escoliose. Tem paciente que desenvolveu uma escoliose por várias adaptações à distância, por posturas, por assimetrias à distância, no pé, no quadril, nos ombros, e aí a coluna começa a entortar. Ou tem paciente que já começa com uma escoliose e aí isso repercute à distância nas articulações. Então não adianta a gente correr, a gente tem que fazer uma avaliação com um fisioterapeuta especialista nessas técnicas em que a gente consegue tratar a causa. Não adianta a gente ficar mascarando, atuando só no efeito. Então tem paciente que tem escoliose e já tem uma perna curta verdadeira. O segredo é o quanto antes, então. O quanto antes. E na infância é muito, muito, muito perigoso. Tem que já as mães, os pais, eles precisam observar o filho. E até a postura que ele fica estudando, por exemplo. Deus, vou te pedir um pouquinho de licença aqui. 11 horas e 59 minutos, a gente vai para aquele break da rádio e daqui a pouco a gente está de volta. Vamos receber daqui a pouco também o casal